Daniel Vorcaro tem um plano para salvar os ministros do Supremo, mas a Polícia Federal em Mendonça prepara uma reação. Não se fala de outra coisa em Brasília e na mídia. Se Vorcaro vai poupar os ministros, se Vorcaro vai poupar ou não o STF. O Daniel Vorcaro está encurralado. Todos nós já sabemos que ele não tem outra opção além de fazer uma delação. O problema é que, de um lado, ele está sofrendo pressão para proteger o STF e, do outro, para proteger os políticos envolvidos. Porque se isso for investigado a fundo, boa parte do PT vai colapsar, possivelmente até o Lula. Vamos acompanhar esses trechos que eu separei para você entender melhor o que está acontecendo. Quando o Vorcaro começou a comprar todas as autoridades do Brasil para poder cometer os seus crimes em paz, ele comprou gente do centrão, da esquerda, da política e comprou também gente do judiciário. Então nós estamos falando aqui, políticos e judiciário. A grande questão agora é que cada um desses grupos está tentando convencer o Vorcaro a delatar o outro. Pra você entender. O STF está tentando convencer o Vorcaro a delatar apenas os políticos e os políticos estão tentando convencer o Vorcaro a delatar apenas o STF. Quem diz sobre o assunto é a CNN no blog do Caio Junqueira, que é uma pessoa enfronhada no STF de hoje. Ele diz o seguinte, aspas, advogados que acompanham o caso Master relataram à CNN que a ideia inicial do banqueiro Daniel Vorcaro para uma delação premiada é mirar políticos e poupar o Supremo Tribunal Federal. Meus amigos, por quê? Por que ele quer primeiro mirar nos políticos e poupar o Supremo Tribunal Federal? Tem três razões. Primeiro, que ele, claro, com isso consegue validar a delação premiada melhor com a PGR. A PGR, o Gonê, é parça, é parceiro dos ministros, estagiário de alguns deles, inclusive. A PGR teria muito mais conforto em validar uma delação premiada que não tivesse relação com os ministros, que não delatasse e entregasse ministros do STF. Segunda coisa, o Juca, o novo advogado de Vorcaro, que entrou muito possivelmente para promover a delação, é ligado ao STF, tem contatos, digamos assim, dentro da corte. E, claro, seria também muito mais fácil para ele levar essa delação adiante se essa delação não machucar os ministros do STF. Tem um terceiro fator, que é a delação contra o STF, é arriscada dentro do Brasil hoje em dia. O próprio presidente da Sindafisco, lembram-se disso? Disse que hoje em dia é mais perigoso investigar certas autoridades do que membros de facção criminosa. Então, enfim, é perigoso delatar ministro do STF dentro do país. E se a PGR não aceitar a delação do Vorcaro, hein? Gente, ele pode ir lá e fazer a delação diretamente com a Polícia Federal. Isso hoje é plenamente admitido. Desde, é claro, que André Mendonça homologue. Mas a gente já sabe que o André Mendonça ele tá com o perfil de investigar doa quem doer. E aqui entra justamente o André Mendonça. Ele é relator do caso no STF. E ele já mostrou que ele não vai aceitar aí meias verdades, não. Ele já disse que o caso Master vai avançar doa quem doer. Inclusive outros colegas dele lá no STF. Então imagine aí. O Vorcaro vai chegar com uma delação que poupa os ministros mais comprometidos, que ignora o contrato de 129 milhões de reais com a esposa do Moraes, que ignora a venda do resort do Toffoli por 35 milhões para uma teia criminosa. Como ex-procurador da República, que trabalhou em mais de 150 delações premiadas, eu posso dizer para você, delação precisa ser completa, essa é a tradição. Tem cláusula no acordo de que se a pessoa não falar toda a verdade, ele perde todos os benefícios. Então você não pode sair aí escolhendo quem você vai entregar. Ou você conta tudo, ou a delação não serve. E tem outro detalhe importante. Se Vorcaro omitir fatos, ele pode perder os benefícios da delação. É o que a gente chama aí de quebra do acordo. Se descobrirem depois que ele escondeu crimes de ministros, o acordo cai. E ele perde todos os benefícios. Então a estratégia do Vorcaro, gente, está em rota de colisão com a realidade. A Polícia Federal tem material. Mendonça não vai aceitar meias verdades.
E a exigência é de colaboração completa. Então esse é o problema. Se ele delatar parte, pode ser que a polícia chegue ao resto sem o Vorcaro. E aí a delação dele não serve para nada. Vocês percebem? Esse é o grande problema. Então o Vorcaro está nesse dilema. Se ele fizer uma delação light poupando os ministros, pode ser que a Polícia Federal vá adiante e descubra coisas sem a delação do Vorcaro. E se ele delatar todo mundo, o PGR, o Gonê, talvez não deixe, não permita, e a gente tem aí um outro problema, e os próprios ministros do STF vão tentar bloquear essa delação de tudo quanto é jeito. Tem muita coisa para acontecer nos próximos capítulos, e se o Vorcaro tomar a decisão correta de não ouvir ninguém e delatar todo mundo, políticos, ministros e qualquer um que esteja envolvido, podemos ver esses bandidos serem punidos, e de preferência sendo presos. Independente de ser de esquerda, direita ou centro, quem cometeu crimes deve ser julgado e preso. Na hora de cometer o crime não teve coragem? Então sofra as consequências do que fez. Deixa aqui o que você acha disso tudo nos comentários. Se você chegou até aqui, muito obrigada. Deixa o seu like antes de sair do vídeo. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo tudo o que acontece para você. Um abraço a todos, que Deus te abençoe e até a próxima!